Ele é muito grato pelo que a gente fez por ele, pela minha mãe. Eu e o Naim, a gente tinha que dividir o mesmo computador, porque a gente não tinha condição. Você acredita, mano, que a gente pode virar isso? Cara, vamos fazer esse jogo virar. E foi literalmente isso, até me arrepia. Duas histórias, duas trajetórias, mas um único legado. Suas vidas e de suas famílias transformadas. De um simples PC ganho aos 13 anos a uma operação milionária em escala. E acredite, essa nem é a maior riqueza dessa trajetória. A irmandade, de sangue e propósito, foi o que os trouxeram a esse momento. Já vi que o papo vai ser bom, né? Então conheça, não um, mas dois dos nossos players revelação de janeiro para abrir o ano de 2026, os irmãos Naim e Otávio Nasser. Então, primeiramente, pessoal, sejam muito bem-vindos, Naim e Otávio. É um prazer muito grande pra gente da UTMFI ter vocês aqui com a gente hoje para trazer várias dicas aqui para quem tá assistindo. E eu tenho certeza que tudo que vocês trouxerem vai fazer muita diferença na vida de quem tá assistindo agora, começando, passando pelos desafios que vocês enfrentaram. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme, viu, Márcio? Prazer enorme aí todo mundo, a galera aí. E o público que tá assistindo aí em casa, com certeza vocês vão gostar muito do conteúdo aqui. O conteúdo é bem importante, tá? Então fique ligado, porque a gente vai contar um pouquinho da nossa história e também, principalmente, vai contar um pouco de toda a trajetória que a gente teve durante todo esse percurso. E pessoal, uma coisa muito interessante da história de vocês, talvez a mais interessante, é que vocês são dois irmãos e são sócios ali, trabalham juntos no digital. Então conta pra gente como que funciona essa parceria, como que começou essa história. Cara, então, é até engraçado isso, porque a gente não começou fazendo tudo isso que a gente faz hoje, né? A gente começou, na verdade, com um computador. Então, eu e Naim, a gente não tinha condição, né, galera? E aí a gente pegou, a minha mãe não tinha condição de retribuir, por exemplo, um computador quando a gente tinha 13, 14 anos, que foi aí sim que veio a nossa parceria inicial desde então. E, bom, para começar e dar uma ênfase melhor para vocês, né? E pro Márcio também que tá aqui comigo, justamente a gente começou da seguinte forma: a gente jogava Minecraft, né? Eu e o Naim, a gente tinha que dividir o mesmo computador, porque a gente não tinha condição de utilizar dois computadores. Então, minha mãe, ela deu um computador do suor do trabalho dela, só pra mim e pro Naim. Então, pra gente conseguir tá jogando e conseguindo tá... aproveitando do entretenimento. Aproveitando o entretenimento em geral, né? Então, tanto é que, curioso, que quando a gente começou a jogar videogame, a gente começou com um simples sonho de se divertir, né? Então era um sonho de se divertir. Então a gente jogava Minecraft, a gente jogava GTA. E o curioso é que isso se envolveu tanto que a gente começou a ganhar dinheiro. Vou só dar uma ênfase pra galera aqui, viu, Márcio? Mas, pessoal, pra quem não sabe, tem muito jogo online, principalmente multiplayer, e o Minecraft se introduz nisso, que você consegue vender item dentro do jogo, né? Então, assim, a gente ganhava, eu e Naim, a gente ganhava item, e aí a gente começou a meio que pensar assim, pô, beleza. No começo, a gente pegava esses itens, vendia esses itens pra comprar VIP, comprar acessório, né, que a gente não tinha condição. E aí depois a gente pensou, pô, beleza, e se eu começar a estocar esse dinheiro para comprar acessório? Então, comprar mousepad, teclado, câmera. Então a gente começou a fazer tudo isso justamente pensando, né, em aumentar o nosso setup, né, lembra? E, inclusive, é até engraçado porque, não ironicamente, virou meio que uma profissão isso. Então a gente chegou até a fazer 6 mil reais, tipo em um mês, cara. Um mês jogando Minecraft com 13, 14 anos de idade. E galera, vamos voltar um pouco para o ano passado, onde foi mais ou menos no mês de julho, agosto, onde meu irmão apresentou marketing digital para mim. Eu faço atualmente, tô no último ano de odontologia e cara, tava muito corrido ali, meu irmão tinha me introduzido um pouco sobre o marketing, só que falei, Otávio, eu acho que não é o momento certo para mim, tô focado em outras coisas no momento. Só que cara, não sei o que aconteceu, teve um dia que eu tava deitado na minha cama, literalmente, meu irmão olhou para mim e ele falou assim, ô Naim, cara, o meu antigo sócio não deu certo, a gente ficou negativo. Cara, você bora junto comigo? Você acredita, mano, que a gente pode virar isso? E, cara, falei assim, cara, vamos fazer esse jogo virar. E foi literalmente isso, até me arrepia. E, cara, eu lembro até hoje, a gente ficou, logo em seguida, a gente ficou na bunda da cadeira ali. Inclusive, a gente ficou fazendo VSL, upsell em VSL. Cara, tudo do zero. A gente ficou uma semana assim, madrugando. Eu indo fazer faculdade ainda no integral, acordando 8 da manhã, estudando, atendendo clínica à tarde, que faço odontologia. E, cara, simplesmente aconteceu, tá ligado? O sonho realmente vira realidade. Basta só focar.
Legal, pessoal. E uma das coisas também que vocês aprenderam e começaram juntos, né, pelo que a gente tinha conversado, foi o início que vocês usaram o X1, né, venderam pelo X1. Então, o que vocês aprenderam juntos nessa fase que vocês conseguem trazer de aprendizado e que ajuda os negócios de vocês até hoje? E, Márcio, então, vamos voltar um pouco lá para 2020. 2019, um pouco antes da pandemia, minha mãe e minha irmã pensaram em criar uma tabacaria, fazer uma tabacaria na minha cidade, né? Acabou que entrou em pandemia e tal, voltou em 2022 e eu tava já no último ano do colégio, você tava com 18 anos. Minha mãe falou assim: ô filho, tem como você ficar um pouco na tabacaria pra cuidar do tempo? Eu falei: tudo bem, mãe, a gente cobra ali, porque ela tava trabalhando, ela tava sofrendo também porque ela foi demitida. A minha irmã também ficava ali nas horas vagas, mas a gente intercalava, porque a gente sempre teve essa irmandade, a gente sempre conseguiu dividir as coisas certas, sabe? E aí o que aconteceu? Lá eu consegui lidar muito com o público no X1. Lá eu consegui ver realmente qual era a necessidade, o que você tinha que saber para o público comprar aquele produto. Como? Você tem que estudar o produto que você vende. É simplesmente isso. Você tem que estudar. Por exemplo, a pessoa chegava lá, por exemplo, estava em alta cigarro eletrônico. Eu dei essa ideia para minha irmã. Cara, chegavam lá, pessoa mais de idade, 40 anos, tem curiosidade mesmo de perguntar. Chegava lá: como que funciona isso, qual a diferença desse sabor para esse? E, cara, é simplesmente você saber lidar com o público e saber explicar qual a diferença desse para esse, que você vai converter aquele lead. Então é muito importante você saber o que você está vendendo, o público que você está comprando, independente da idade, você tem que saber conversar com qualquer tipo de idade do público. Dependendo dos 40 a mais, você tem que saber lidar com uma forma mais delicada, porque ele não sabe diretamente aquele produto em específico. O povo mais novo já está um pouco mais atualizado, né? Inclusive, dando no adendo, ô Márcio, em referência a isso aí do Naim, é até engraçado pra falar pra galera, mas assim, isso que ele tá falando é muito importante, justamente porque assim, hoje em dia, por exemplo, no tráfego direto, que é o que a gente roda hoje, cara, você tem uma VSL, por exemplo. Se você não entender o ponto da queda da retenção ao pitch, ou a retenção que tá tendo sua, ou a conversão do seu carrinho, você não vai entender o motivo do problema. Então, assim, você estudar o seu lead, estudar o seu público-alvo, é muito importante, desde o mercado tradicional, como a tabacaria que o Naim trabalhava, desde o mercado de direct response, que é o mercado de tráfego direto que a gente está hoje nos dias atuais. Então, assim, tudo você precisa de uma colaboração sua, você entender o seu público, você fazer por ele o que ele quer que você faça para você. Pessoal, muito legal ouvir a história de vocês, né? Entender como cada um ali teve experiências prévias, conseguiu melhorar e trazer esses conhecimentos depois para juntos serem sócios hoje no digital. E uma coisa que veio na minha cabeça, né? A gente falou agora sobre a parceria de vocês como irmãos, mas como que é o resto da família? Como que os pais de vocês hoje enxergam isso, né? Vocês serem sócios, trabalharem juntos. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar dos pais de vocês? Cara, é até engraçado isso, porque eu acho que até a galera que tá assistindo vai até entender e vai até se identificar com isso, né? Porque quando você começa no digital e aí você começa a fazer seu primeiro dinheiro, cara, todo mundo, tipo, da família mesmo, meu pai, minha mãe, fica assim: será que você tá fazendo coisa certa? Fica pensando: nossa, será que isso é verdade? E eu, vou ser bem sincero, galera, inclusive, Márcio, eu não tenho vergonha de mostrar o que eu faço, né? Inclusive eu abro pro meu pai, ele vê, e hoje em dia, o meu pai, né? Inclusive o Naim vai comentar pra vocês, ele hoje em dia, ele é muito grato pelo que a gente fez por ele, pela minha mãe, porque assim, ele realmente entendeu o que a gente faz, porque antes, cara, vou ser sincero pra você, ele pensava assim: pô, será que é correto o que você tá fazendo? Porque pro mercado tradicional, normalmente você pensa o seguinte: pô, 2 mil, 5 mil reais, 10 mil... O cara que ganha 10 mil é um cara que já é muito bem de vida. E aí chega um moleque que faz 3, 5 mil de lucro no dia, ele fala assim: o que esse moleque tá fazendo? Tá fazendo coisa errada, né? Mas graças a Deus, hoje em dia, né, galera, eu mostro pro meu pai tudo que eu faço e ele é muito grato, tanto por mim quanto pro Naim, pelas coisas que a gente faz, né? E pelo que a gente proporciona também, tanto pra ele quanto pra minha mãe. Minha mãe sempre apoiou, tanto eu quanto o Naim, sempre apoiou nós, né? E hoje em dia o meu pai era um pouco mais aquele fechadão, mais conservador, tanto é que o Naim, inclusive, no começo ele também era um pouco assim, puxou, quem você já sabe que puxou, Vixe. né?
Então, assim, ele era um pouco cético com o mercado digital, né? Inclusive, ele pode comentar um pouquinho disso aí pra você, Márcio. Eu puxei um pouco o nosso pai também. Porque, cara, é simplesmente diferente de tudo que você vê, né, ô Márcio? Você vê, por exemplo, o que você tá vendo no cotidiano, o povo recebendo salário mínimo por trabalhar CLT, e do nada o digital proporciona R$2.000 num dia, já era sensacional. Eu lembro os primeiros R$2.000 num dia que a gente fez no digital. Cara, eu olhei pro meu irmão e falei, cara, isso é bizarro. Bizarro, total assim, totalmente bizarro. Inclusive, assim, é um ponto, assim, a se destacar, né? Porque, realmente, eu e o Naim, quando a gente começou, a gente não botava fé, galera, que realmente dava dinheiro. Na verdade, pra ser sincero, eu até botava uma fezinha. O Naim era um pouco mais cético, né? Mas, assim, a gente realmente entende hoje que é um mercado a se explorar muito, né? Então, é um mercado que tá crescendo, né, pessoal? É um mercado que tá em grande evolução e tem muito chão ainda pra rolar. E com certeza, eu e o Naim, a gente vai ter muito tempo ainda pra explorar esse mercado. E, mas sabe o que é o mais doido, cara? É que, tipo assim, eu nunca imaginei proporcionar coisas que meus pais imaginariam proporcionar. Por exemplo, recentemente comprei a gente tinha comprado uma 320 não fazia 4 meses. E, cara, meu pai sempre andou carro, assim, popular, 2010, sabe? Bem antigo. E, cara, eu vi o meu pai vendo o carro, ele ficou mais alegre que nós. Cara, ele ficou mais feliz que a gente, total. Ele ficou assim, ele se emocionou mesmo. Porque eu nunca tinha visto um carro novo, da hora, sabe? Sim, total. Ele se emocionou muito. E agora, recentemente, a gente pegou uma M3 e é a mesma coisa, sabe? Um carro esportivo. Nossa, o pai escutou o barulho, cara. Cara, ele se assustou de tão emocionado que ficou, cara. Assim, absurdamente. Vocês pegaram uma M3? Cara, agora eu quero ouvir o barulho também. Vou chamar você pra ir, viu? Vou chamar pra dar uma voltinha com ela. Ela tá top, cara. Vai ser legal. Ela não tá aqui, né? Não tá. A gente não veio. Não veio, mas a gente vem da próxima vez. É que a gente não colocou antivandalismo ainda. É perigoso, né? Cara, São Paulo tá fora, né? Então aí eu fico pensando, né, cara? Mas assim, eu vou levar você pra dar uma volta. O pessoal da equipe aqui também. E alguém aí que quiser depois. Mas é isso aí. Top demais. Pessoal, muito legal, já ficou bem claro para todo mundo que vocês têm uma visão aguçada muito boa do mercado, né? Conseguem trabalhar ali em cooperação como irmãos, sócios. E agora eu queria perguntar mais específico na parte prática. Como que vocês decidem ali uma oferta, se vão fazer um funil X ou Y, se vão para drop, vão para info? Então, Márcio, tudo iniciou comigo e com meu irmão, sempre essa conexão. A gente sempre foi focado mesmo em infoproduto, né? Que a gente focou mesmo no inicial. Agora a gente tá no nutracêutico infoproduto. Mas, cara, sobre gestão mesmo, meu irmão, ele é mais na parte de minerar oferta, eu também minero junto com ele. Mas, cara, ele sabe os pontos gatilhos de, por exemplo, microlead, de VSLs que retém mesmo o pitch ali, ele consegue dar uma modelada nessa parte. Eu sou mais na parte de criação de criativo e gestão de tráfego direto, assim, total do Facebook. Mas assim, pra ser bem sincero, a gente faz mais ou menos, tipo, quase tudo junto. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem condição, a gente paga uma equipe, né? Então a gente tem um editor de criativo, a gente tem um copy. E assim, sabe o que é curioso, Márcio? Porque assim, a gente... Calma. E, Márcio, sabe o que é o mais curioso? E pra galera que tá assistindo, o mais interessante é que hoje, vocês sabem, né? O mercado tradicional não te proporciona você poder viajar pra lá e pra cá, né? Só que, assim, o mercado digital é completamente diferente. E a gente acostumou com isso, né? Só que, assim, você, por exemplo, que tá na sua casa aí, você não tem uma pessoa de confiança do seu lado, não tem muito aonde você colocar a sua energia, né? Então, por exemplo, a gente que tem um copy, tem editor, a gente tem pessoas dentro da nossa equipe, é muito importante que você tenha uma pessoa confiável do seu lado, seja um sócio, seja um irmão, seja uma pessoa que você acredita ser uma pessoa... De confiança, cara. Assim, um parceiro mesmo de negócio. É um ditado que eu levo pra vida, sabe? Que é uma mão lava a outra, 2 mãos lava o rosto. Você tem que ter um braço direito do seu lado. Assim, você tem que ter sempre um terceiro braço, né? Não levando na ironia. Que o pessoal vai levar na ironia aí, que eu tenho certeza. Mas assim, pessoal, agora falando um pouco mais sério, pra ser bem sincero com vocês, o Márcio tá dando risada aí, mas assim, é muito importante que você tenha uma pessoa, porque, por exemplo, a gente viaja muito, né? Então eu vou pra Barcelona, eu vou pra Itália, né? O Naim também viaja muito, vai pra Marrocos agora. E, cara...
Pera aí, vamos falar aqui, ó. E, cara, assim, foi simplesmente assim. Meu irmão em abril agora, foi com a namorada dele. Eu falei assim, cara, ele queria ir pro Japão, né? Eu tava em período de faculdade, trabalhando. Falei assim, olha, cara, eu vou pro... Márcio, ele falou, eu vou pro Japão. Eu falei, tudo bem, pode ir pro Japão. Só que a gente vai fazer o seguinte, vamos esquematizar assim. Você vai pro Japão agora, eu trabalho. Você otimiza as campanhas por causa do fuso, né? Mais tranquilo pra ele otimizar. E aí ele acabou otimizando as campanhas, eu fazendo essa parte de gestão de tráfego, criativo, VSL, com a equipezinha ali que a gente tava, de edição de... cuidando realmente da operação, e né? da equipe também. E aí, o que a gente aconteceu? Eu fui viajar e ele fez a mesma coisa. Então assim, o importante é que quando você tem uma pessoa de confiança do seu lado, você consegue, por exemplo, tirar férias, que é uma coisa que normalmente você não tem no digital, né? Então assim, você tem que ir com o seu notebookzinho, ficar trabalhando, e às vezes você não aproveita tanto quanto você queria, né? Então assim, você ter realmente alguém que é pra se confiar, seja seu irmão, o seu sócio em si, é muito importante. Não, e outra, também, eu tava em Marrakech, como que eu vou levar... Não, em Egito, que é super perigoso. Nossa, cara, como que eu vou levar um MacBook na bolsa? Cara, você é louco, aí você tem que abrir um MacBook no meio da praça, assim, ó, pra configurar a campanha. Já era. E aí você vai ter que levar seu notebook pra configurar, otimizar a campanha direto da praça. Não, O bom é que é assim, galera, a Ultimify tem no seu celular, né? Então isso aí acaba poupando. Mas mesmo assim, o Egito é mó perigoso, cara. Muito perigoso. Muito legal, pessoal, ouvir a história de vocês. E por último, essa pergunta que é sempre de player para player, que é quando vocês conversam com o Naim e com o Otávio lá do começo, que estava iniciando, passando por muitas dificuldades. Se vocês pudessem hoje voltar no tempo e dar uma dica para eles, uma dica de ouro que fosse acelerar o processo, e que a gente sabe que muita gente que tá assistindo hoje tá passando pelo que vocês passaram lá atrás, né? Então vai ajudar quem tá assistindo também. Qual dica vocês dariam para acelerar o processo? Márcio, para acelerar o processo, e galera, é ter um sócio de confiança. Seja seu irmão, que se você for muito próximo, igual o Otávio aqui do meu lado, ou um amigo muito próximo mesmo seu, desde a infância, cara, bota fé em vocês dois. Porque uma cabeça só é muito complicado fazer tudo sozinho. Teve vezes que eu fiquei meio desanimado, o Otávio deu um puxão e a gente levantou a cabeça. Você sozinho, às vezes, você desanima e desacredita do que pode acontecer de verdade. E a segunda dica que eu dou, cara, ferramenta de traqueamento. A Ultimify serviu demais. E eu não tô sendo pago para isso. A gente não tá sendo pago, tá, galera? Assim, a gente realmente... O Pixel da Ultimify ajudou muito a gente. Cara, mesmo. Simplesmente, olha isso. A gente fez uma oferta do zero, mais ou menos, em agosto e julho do ano passado. Do 0. E, cara, a gente conseguiu vender num mês 30 mil de faturamento. E depois com o Network, a gente conversou com um amigo nosso, Márcio, a gente descobriu que tava sem Pixel a oferta. Cara, a gente não rodava com Pixel. Assim, a oferta vendia e não tinha Pixel, né? Tipo assim, a gente criava pelo Facebook, mas não jogava na página de venda nem com plataforma. Porque assim, a gente, tipo, começou mesmo em junho, por exemplo, a fazer a oferta. Então, em julho, a gente tava aplicando, mas a gente não sabia o que era Pixel, não sabia o que era o Ultimify, né? E foi uma coisa que, assim, foi muito esporádica, porque o amigo meu virou e falou assim, pô, mas por que você não coloca Pixel? Pelo amor de Deus, cara, você não vai colocar Pixel? E aí a gente pegou e a gente colocou o Pixel no Ultimify, né? Cara, vou falar pra vocês, o Pixel do Ultimify é muito importante pra sua escala. Se você quiser colocar um Pixel do Ultimify, coloca, porque realmente ajuda bastante. Pixel da Meta é bom? É bom, mas cara, da Ultimify é assim, bizarro total. Inclusive, pra gente, a gente escalou, a gente tava fazendo 30 mil em julho, né? Com a oferta que a gente acabou acertando. E, cara, basicamente em agosto a gente fez 30 mil na semana. Então, assim, eu acho que isso já explica um pouco e fala um pouco disso, né? E, pessoal, você deve estar se perguntando, pô, mas... Os caras nunca erraram? Mano, erraram, mano. A gente errou pra estar aqui, cara. A gente errou pra caramba, de madrugadas assim, horas perdidas. Quantos criativos que eu fiz, fiquei horas editando, cara, pro Facebook rejeitar. E, cara, o simples também realmente funciona, entendeu? O simples funciona, galera. Assim, o que você tem que fazer é colocar em prática tudo aquilo que você vem estudando, porque eu vejo isso muito de muita gente. A pessoa não coloca em prática o que ela tá fazendo, o que ela tá estudando. E, galera, eu vou ser sincero com você, se você não colocar em prática, não vai ter quem fazer pra você, entendeu? Então, só se você tiver um sócio, é óbvio. Mas ele não vai ficar te puxando muito tempo. Então, isso aí é um ponto muito importante para lidar com você. E assim, foque, use essas dicas com sabedoria e use a plataforma Ultimify. Caramba, cara, que legal. Fico realmente feliz de saber que o Ultimify fez diferença na operação de vocês e também muito feliz de vocês terem vindo aqui no UTM News, terem aceitado compartilhar um pouco da história de vocês, das dicas, superações que vocês enfrentaram ali para ajudar o pessoal também. E também como símbolo agora da conquista de vocês, de onde vocês já chegaram e também símbolo da parceria de vocês com o Ultimify, eu tenho agora um presente para vocês, um para cada um.
Olha só! Que são as plaquinhas revelação da UTMFI, cara. Legal. Presente. Muito obrigado. Ô, louco, isso aqui eu vou guardar Nossa. com carinho, cara. Vou colocar do lado da minha prateleira, galera. Isso aqui, ó, vai ficar na minha estante. Prateleira nossa, cara. Vai ficar no meu crédito de muda, assim, ó, colocar assim bonitinho, cara. É, cara, Isso aqui, muito legal, cara. muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Márcio, a galera aqui toda e você que tá assistindo. E, Márcio, é muito gratificante estar aqui. Muito obrigado mesmo pela recepção. Vocês foram incríveis, vocês da equipe, Gabriela, o Márcio e em geral da equipe. Muito obrigado mesmo. Eu nunca esperaria estar aqui num podcast um dia, sabe? Eu sempre assistia atrás do computador. Inclusive, mano, assim, ajudou muito, muito mesmo, assim, a introduzir o marketing digital, as pesquisas de podcast, outros players que já estiveram em podcasts. E, cara, isso é essencial para trazer o conteúdo pra galera em geral. Porque você que tá aí na tela, com certeza você pode se identificar com alguma das falas que a gente falou aqui pra vocês. E eu tava... E, cara, assim, é essencial mesmo, agradecendo todo mundo. Obrigadão, Gabriela. Muito obrigado mesmo. Marcião, que recepcionou a gente muito bem aqui. E, pessoal, isso é muito importante. Por quê? O que o Naim citou é muito relevante aqui pra gente, porque a gente assistia os podcasts da mesma forma que você tá. A gente assistia os podcasts da mesma forma que você tá. E, cara, a gente tá hoje em um podcast tão importante como a UTM News, cara, é muito gratificante, tanto pra mim, eu tenho certeza pra minha família também. Otávio, e outra, cara, a gente tá abrindo o ano de 2026. Cara, assim, Então, ó, cara, começa no digital logo se você tá se aí. você não começou, é verdade, começa logo, cara, porque assim, você pode estar aqui um dia, cara, e assim, eu via outras pessoas, né, a gente via, né, outras pessoas nos podcasts, e hoje você tá presenciando um podcast tão bom quanto a UTM News, cara, é essencial, é sensacional. Obrigadão, Gabriela, Márcio e a equipe toda que tá aqui. E você também que tá assistindo. E obrigado pelo presente, cara. Eu vou guardar com muito carinho. Presentão Obrigado, top, Márcio. viu? Esse aqui eu vou guardar com carinho mesmo. É de verdade. Muito obrigado.